noite, meu povo. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Ana Lima, Luana, Deus abençoe. Ana Line. Quem mais? Simplesmente. Francisco Nogueira, Francisco Vicente, Dailda Santos, Marlene de Paula. Glória a Deus. Não, Marleide, né? Marleide de Paula. Valmir Pereira, Deus abençoe. Elzo Brito, Arthur Paranhos, Hélio Rodrigues, Luana Santana, Isaac Cutrim, Deus abençoe. Marleide de Paula, já falei. Louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós vamos juntos aí até as 20 horas, trazendo uma palavra da parte do Senhor para sua vida. Glória a Jesus. Quem está falando ali? Deixa eu ver. Não está o nome. Erenilda, Deus abençoe. Rosilene Pereira. Glória a Jesus. Estamos trabalhando aí uma série sobre a presença de Deus. Vivendo na Presença, é a chamada série. E hoje nós vamos falar sobre a presença de Deus como prioridade. Rosilene Pereira, Deus abençoe. Ismael Correia. Rosilene Pereira acabou de receber o selo de espectador número 1. Olha aí, Rosilene, Deus abençoe. Já é inscrito no meu canal já, Rosilene? Se não for, aproveita que você já ganhou um presente aí, ó. Vai lá e se inscreve no meu canal. Manuel Messias, Deus abençoe. Marleide de Paula, acabou de chegar, ó. De novo, entrou lá em cima, entrou de novo. Deve ter saído, né? Deus abençoe, viu? Ó, Valmir Pereira aí, ó. Pastor, ora por minha filha Keitnele Vitalmiro Neto. Pai, nós oramos nesse momento pela Keitnele, pelo Vitalmiro, Pai. Cremos que o Senhor é o Deus que traz a vitória, a libertação, o milagre. Nós clamamos pelos filhos do teu filho, Valmir. Pedimos, meu Pai, a intervenção dos céus e o resgate dessas vidas das mãos do inimigo. Traga eles, ó Deus, para a liberdade, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo o milagre sobre a vida deles e declaro a vida deles abençoada nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Valmir? Deus abençoe. Orlando Costa acabou de chegar. Mary Sheila, Deus abençoe. Glória a Deus. Rosilene Pereira, estou seguindo, pastor. Obrigado, Rosilene, Deus abençoe, viu? Rosimeire, Deus abençoe, Rosimeire. Luana Santana. Pessoal, você que não é inscrito ainda, faça como a Rosilene Pereira. Vai lá e começa a me seguir. Preciso que você me siga para que possamos ampliar aí o alcance da nossa rede, para que essa mensagem vá muito mais longe. Josi Moraes, Deus abençoe. Josi Moraes, Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Ó, Israel acabando de chegar aqui, ó. Israel, meu discípulo, Deus abençoe, seja bem-vindo, Israel. Que Deus possa falar no seu coração hoje. O Valmir está dizendo bastante engajamento, exatamente. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais vocês partilhar aí o link dessa live, tá entendendo? Mais engajamento nós teremos, mais longe iremos. E com certeza essa palavra de Deus alcançará outros corações que precisam ouvir, tá bom? Ana Maria, Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, Israel está dizendo glória a Deus. A Érica Grece está dizendo tá. Deus abençoe, Érica. Mais alguém, mais alguém? Olha a Aninha Amorim chegando aí também, mais uma discípula nossa aí. É o discípulo Israel e a discípula Aninha, está dizendo shalom, Deus abençoe a Aninha. Manda um abraço pro Dani aí, pra Belinha. Cadê a Silvia Brito que não vi ela aqui ainda? Não vi a Silvia chegando. Silvia, dá um toque aí se você já estiver aí na rede. O Anderson acabou de chegar, Deus abençoe, glória a Deus pela sua vida, Anderson. Mari Oficial, Deus abençoe Mari Oficial. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, nós estamos numa série e eu fui desafiado aí a trazer uma série sobre falar sobre dinheiro, hein? Sobre finanças, sobre semeadura, sobre dízimo, oferta e primícia. Então a próxima série nós vamos falar sobre isso e você vai ser desafiado aí a ofertar, dizimar, entendeu? Semear no reino de Deus para com certeza aí você prosperar, tá bom? Ana Carvalho, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Nós estamos trabalhando a série A Presença de Deus, tá? Vivendo na presença do Senhor. E hoje o tema é a presença de Deus como prioridade, a sexta ministração. Isso quer dizer que nós já tivemos 5 ministrações falando sobre presença de Deus, sobre intimidade com Deus, sobre dependência de Deus, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para termos uma caminhada espiritual forte, porque não há como você caminhar nessa caminhada cristã
tá entendendo? Negligenciando esses princípios, esses pontos aí, que é tão importante para que você permaneça firme, para que você realmente sinta a presença, a glória de Deus, para que você seja direcionado pelo Espírito. Então, vem comigo que nós estamos trabalhando algo muito importante para a tua vida espiritual, ok? Glória a Deus. Então, estamos falando sobre a presença, vamos falar sobre a presença de Deus hoje como prioridade. E estamos contando com a presença da Misa. Olha só a Misa está lá na Bahia, né, Misa? Deus abençoe. A Misa também é mais uma discípula nossa aí da nossa igreja. Está viajando, né? Foi lá para visitar a irmã dela que está enferma. Ô Misa, Deus abençoe, viu? Manda um abraço para todo mundo aí. Glória a Deus. Felipe também acabou de chegar. Deus abençoe, Felipe. Mais alguém? Érica Batista. Glória a Jesus. Selma Cristina acabou de chegar também. Glória a Deus. Vai chegando, pessoal, vai chegando. Você que não é inscrito ainda, vai se inscrevendo, porque nós temos segunda, quarta e sexta ministrações da parte do Senhor, que vai com certeza abençoar a sua vida. Sebastião Machado acabou de chegar, Deus abençoe, seja bem-vindo, Sebastião. A Dalgisa Teixeira também acabou de chegar, Carol Andrade, Luciano Silva, louvado seja o nome do Senhor. Se vocês não são inscritos, não perca tempo, vai lá e se inscreve rapidamente, para que vocês possam ser informados de todas as lives que nós começamos aí, né? Estou pensando mais para frente aí, quem sabe abrir também uma live no período da manhã, tá? Isso seria mais ou menos lá na faixa de 8 horas, 7 horas, 8 horas da manhã, até mesmo já para abençoar aí o pessoal que sai para trabalhar, né? Então já ia abençoado pro serviço. Então estou pensando seriamente nisso, mas para isso eu preciso me preparar bastante para não ficar muito sobrecarregado. Mas eu estou orando a Deus aí, se Deus abençoar, der tudo certo, eu vou abrir uma live nos dias que eu não tenho live, é claro, tá? Então seria na terça-feira e na quinta-feira que eu não tenho live, da parte da manhã. Vamos ver o que Deus fala para nós aí, tá bom, pessoal? A Monique Lasmar acabou de chegar, a Monique também já é aí uma inscrita do nosso canal, tá, já chega curtindo a live, a Monique assim, já chega curtindo a live, já chega já dizendo boa noite, pastor. É isso aí, interagindo comigo. Eu gosto que vocês interajam comigo, querido. Faça igual a Monique, interajam comigo, fala de onde você mora, qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Eu preciso muito da sua ajuda, tá bom? Obrigado, Monique, Deus abençoe. Boa noite para você também. Deus abençoe sua vida, viu? Maria Lúcia acabou de chegar. Deus abençoe, Maria Lúcia. Louvado seja o nome do Senhor. Vão chegando, o Alex também acabou de chegar. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Tá dizendo aqui que a Monique é o meu amigo, seu amigo. Ela faz parte, já tá inscrito no canal. Deus abençoe, Monique. Mais alguém? Ricardo Almeida. Seja bem-vindo, Ricardo. Não é inscrito ainda não? Vai lá, se inscreve no meu canal, tá bom? Tenho certeza aí que Deus vai abençoar a sua vida grandemente, porque o Senhor tem bênçãos para nós. Olha quem chegou aí também, a Débora. A Débora é filha da Misa, para quem não sabe, tá? E tá conosco aí também. Seja bem-vindo, Débora. Deus abençoe sua vida. É mais um membro da nossa igreja, uma discípula amada ali da nossa igreja, que Deus tem usado naquele lugar. Deus abençoe, viu? Elias Almeida acabou de chegar. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê o pessoal? Cadê o Adilson? Que eu não vejo mais o Adilson aqui na live, meu Deus do céu. A Cíntia, o Adilson, também que está sempre aí conosco. A Aninha já chegou? Já, né? Chegou já, Aninha? Dá um toque aí. Jovilton. Deus abençoe. Queridos, que bênção. Estou muito feliz com vocês aqui. Muito feliz mesmo. Diego Guinho, açougueiro. Deus abençoe, Diego. Quem mais? Lourdes. Olha isso, é muita gente, pessoal. Louva ao Senhor pela vida de vocês. O Alex acabou de chegar. Quem mais? A Letícia. Bem-vindo, Letícia. João Geraldo dos Santos. Seja bem-vindo. João Antunes. Vai chegando, pessoal. Sinta-se em casa. Aqui é a tua live. Aqui é onde Deus fala o seu coração de uma forma sobrenatural. O Alex está dizendo, vou sair. Ô, Alex, mas já vai sair já? Continua com a gente aí, poxa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Lopes Débora, isso, né? Glória a Jesus. Queridos, então vamos entrar na palavra. Estou passando por várias pessoas. Não entendi, Alex. A Aninha aí, ó. Deus abençoe a Aninha. Tempo longo de visualização. Deus abençoe sua vida, Aninha. Amém? Vamos lá então, pessoal. Hoje é a sexta ministração da série de 10 ministrações. E o tema de hoje é a presença de Deus como prioridade. Oh, aleluias! Quem coloca a presença de Deus em primeiro lugar vive uma vida alinhada, protegida e direcionada. Alex. O Alex que está falando aí é o Alex
É o nosso Alex aqui da região, é? O Alex que vai lá na igreja? Dá um toque aí se for, porque só tá escrito Alex, não tem como eu saber. Tá bom, Alex? Deus abençoe, viu? Então, olha só. Quem coloca a presença de Deus em primeiro lugar, vive uma vida alinhada, protegida e direcionada. Então é importante nessa noite que nós vamos aprender que nada, mas nada, absolutamente nada, deve ocupar o lugar que só pertence a Deus em nosso coração. Há uma disputa pelo teu coração, há uma disputa pelos espaços das suas preocupações, das suas atividades cotidianas, tá entendendo? Há uma disputa. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava na casa de Marta e Maria, enquanto Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra, a Marta estava afoita, correndo, atarefada, e ela então chega para Jesus e diz: Senhor, pede para Maria me ajudar, olha, eu estou aqui atarefada com tantas coisas, ela está aí parada, sentada aí aos teus pés, ouvindo a tua voz. E Jesus então chama a atenção da Marta, e diz para ela assim: Marta, Marta, por que te enfades com tantas coisas? Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? A melhor parte é você priorizar o reino. A melhor parte é você priorizar a palavra. A melhor parte é você priorizar Deus na sua vida. As outras coisas podem ser feitas em outro momento. Mas buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus é prioridade. As pessoas que estão se matando, as pessoas que estão amarguradas da vida, são pessoas que deixaram Deus para segundo plano. E nessa noite eu quero deixar claro para você: venha para o Senhor, venha para Deus, venha para Jesus, comece a buscá-lo com intensidade. Não coloque Deus em segundo plano na sua vida, porque no final é dele que você vai precisar, é ele que vai resolver seu problema. Então, prioridade. Deus tem que ser prioridade, o reino de Deus tem que ser prioridade, as coisas de Deus tem que ser prioridade. E depois as outras coisas. É isso que está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos num mundo que se preocupa com todas as demais coisas. Aí depois, quando estão morrendo, é que se lembra de Deus. Depois que estão enroscados até o pescoço, é que se lembra de Deus. E é por isso que muitos estão se perdendo nessa geração, porque deixaram o Senhor para segundo, terceiro, quarto e último plano. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer para você: a presença de Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Estou falando sobre a busca da presença. Então nós precisamos priorizar o Senhor. Salmo 27,4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Eu quero lembrar para vocês que quando o salmista escreveu esse salmo, o rei Davi, presta bem atenção, queridos, o máximo que ele podia ir no templo era num lugar chamado átrio, tá entendendo? Ele não poderia entrar no lugar santo e não poderia entrar no lugar santíssimo. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, essas barreiras para chegar até a presença de Deus, mesmo assim, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Ele estava falando aqui do templo, estava falando aqui da igreja, tá entendendo? Esse era o desejo dele, tá no templo todos os dias. Em outro salmo ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá entendendo? Isso era o desejo. Por quê? Porque ele colocava Deus em primeiro lugar na vida dele. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas, todas as demais coisas começam a acontecer no seu tempo certo, determinado. Sem esforço, sem você precisar sacrificar a tua vida para você conquistar algo. Então é isso que o salmista diz para mim e para você nesta noite. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha só quem chegou aqui também, a Claudineia Passos, mais uma discípula da nossa igreja. Deus abençoe, Neia. Deus abençoe sua vida. Então, entenda isso nessa noite, queridos. Escuta bem. Olha o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Naquela época, o máximo que a pessoa podia fazer era trazer o sacrifício, entregar ali no lugar, no átrio, para o sacerdote, e aí ele ia matar ali o animal, ele ia sacrificar o animal. Era só isso que eles podiam fazer. Não tinha esse negócio de entrar na presença de Deus, de se encher do Espírito Santo, não tinha essas coisas. E mesmo assim, ele coloca esse salmo para mim e para você. É
algo assim surpreendente. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos na condição de que o véu do templo foi rasgado. Nós temos acesso ao lugar santíssimo. Nós podemos chegar na presença de Deus hoje, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas mesmo assim nós preferimos dar mais valor às coisas deste mundo. Mesmo assim, nós preferimos não ir à casa do Senhor. Mesmo assim, nós preferimos a fazer qualquer outra coisa. Ninguém se atrasa para ir para o trabalho, ninguém deixa de ir para o trabalho, mas para ir para a igreja, as pessoas pensam muito, elas estão muito fora do padrão estabelecido por Deus, da busca primária do Senhor. Então, nessa noite, escuta o que eu estou dizendo aqui. Coloca Deus como prioridade na sua vida. Se você colocar Deus como prioridade na sua vida, não tenha dúvida que Deus vai resolver os seus problemas. Amém, Jesus? Glória a Deus. A Débora está dizendo a verdade. Sem a presença de Deus não vale a pena continuar. E isso está na Bíblia. A Bíblia fala em Êxodo 33:15. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. A Bíblia diz que Moisés chega para Deus e diz para Deus que é para Deus ir com eles na caminhada. Que ele não queria ir sozinho. Eu ministrei segunda-feira sobre caminhar com Deus dia a dia, todo dia. Nós precisamos caminhar com Deus todo momento da nossa vida. E aí Moisés pede para Deus: Deus, eu quero que o Senhor vá conosco todos os dias. Eu quero que o Senhor esteja conosco, no nosso meio. E Deus estava irritado com o povo. Deus disse: eu não vou subir com o povo. Esse povo é um povo rebelde. Esse é um povo de dura serviço. Eu vou enviar um anjo. O anjo vai com vocês. Moisés chega para Deus e diz: não, nós não queremos anjo. Nós queremos a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Vocês entenderam, querido? O quanto que esses homens do passado valorizavam a presença, buscavam a presença. Quando Davi peca, ele mesmo chega para Deus e diz assim: olha, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Está lá em Salmo 51:11. O Davi diz: pode tirar tudo, tira a coroa, tira o trono, tira os soldados, tira o ouro, tira a prata, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. Vocês estão entendendo o quanto que é importante nós termos essa visão bíblica? Isso é princípio estabelecido por Deus. E se você quer viver uma vida tranquila, sossegada nesta terra, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é se render aos pés do Senhor. E não querer fazer a sua rota, sabe, sozinho. Não faça isso. Você não vai conseguir. O mundo ele está muito pesado. O mundo ele está carregado, sabe, de coisas, de más influências, de coisas ruins. Que nós não vamos dar passos firmes se nós não estivermos de verdade com Deus e com o Espírito Santo. E é isso que o salmista disse aqui: não me lances fora da tua presença. Porque ele foi chamado a atenção de Davi, porque Davi havia pecado com a Batseba, havia adulterado, depois mandou matar o marido dela na guerra. Então ele sabia que Deus ia julgá-lo de uma forma severa. Mas ele, diante de Deus, ele falou: caia eu na mão do Senhor, mas não caiu na mão dos homens. E ele chega para Deus e diz: pode tirar tudo de mim, mas não me tire o teu espírito, não me tire a tua presença. Eu perco o trono, eu perco o ouro, a prata, eu perco a fama, eu perco o nome, eu perco tudo, mas eu não posso perder a tua presença. Amém, Jesus? Então nessa noite, se aproxime do Senhor e prioriza Deus na sua vida. Porque nossa vida nessa terra é apenas um sopro. A Bíblia diz que o homem nessa terra é igual uma flor, que você passa de manhã, ela está bonita, mas se você passa à tarde, ela está seca. É assim a nossa vida. A nossa vida aqui é muito breve. Ainda que a pessoa viva 100, 120 anos, não é nada diante daquilo que o mundo realmente é, daquilo que Deus criou nessa terra. Está entendendo? É muito pouco. Nosso tempo aqui na terra é muito pouco, até mesmo baseado com o tempo da terra. Agora imagine com a eternidade de Deus. Então nessa noite, prioriza as coisas de Deus, prioriza o reino de Deus, prioriza o Senhor, prioriza a sua palavra, prioriza a sua obra. Uma outra coisa que as pessoas precisam entender: não tem como você ser um cristão sem se envolver com a obra de Deus. Não tem como você ser um cristão sem você se entregar para Deus e colocar tudo à disposição do reino, não somente a sua vida, mas tudo aquilo que Deus tem te dado. Não tem como. É priorizar o reino. Amém, Jesus? É você se entregar por completo. É você colocar a sua vida no altar. É isso que Deus quer de mim e de você nesta noite. Quem prioriza a Deus,
aprende a buscá-lo cedo. E esse cedo tem duas formas de você compreender. Tem cedo no sentido de o mais rápido você entender, o mais rápido você vai. E tem o cedo também quando você acorda na madrugada e sacrifica a tua noite para buscar o Senhor. Entendeu? Porque Deus, às vezes a gente fala assim, mas por que a gente tem que acordar da madrugada para orar? Eu não preciso disso, isso é coisa de religioso fanático, isso é coisa de crente fundamentalista, isso não. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Deus exige ou pede para aqueles que realmente servem a Ele, para buscá-lo na madrugada. Por quê? Porque isso mostra que você está priorizando os primeiros momentos daquele dia, como uma primícia na busca do Senhor. E aí Deus vai te priorizar também. Se você prioriza Deus, Deus te prioriza. Se você não prioriza Deus, não espere que Deus vai te priorizar. Acabei de ver aqui a Jaque também. A Jaque é mais uma discípula da nossa igreja. E também a Franciele. A Franciele, irmã da Paulinha, irmã da Thalita, que também era da nossa igreja até um tempo atrás, hoje não está mais. Inclusive a gente sente muito sua falta, viu, Franciele? Deus abençoe sua vida, tá bom, filha? Que Deus possa te abençoar grandemente. Então vi aqui a Jaque agora e também vi a Franciele Lambertini. Deus abençoe, Franciele. Mais alguém aqui? A Márcia Carvalho, quem mais? A Regiane e a Monique Lasmar, que está sempre com a gente aí. Queridos, vocês entenderam então nesta noite? Prioriza Deus, é buscá-lo cedo. Já nos seus primeiros... as horas do dia, você já busca o Senhor, você já ora ao Senhor, você já clama ao Senhor, você já glorifica o Senhor, você já engrandeça o Senhor, você já exalta o Senhor, você já louva o Senhor, você já bendiz o nome do Senhor. Pastor, mas isso não é fanatismo? Não, não é fanatismo. As pessoas que dizem para você que você não pode fazer isso, elas gritam lá no jogo do Corinthians, em tempo de ficar rouca, e às vezes entram em guerra e briga contra o time lá do Palmeiras. E elas dizem que você é fanático. Tá entendendo? Quando se trata de Deus, de Jesus, tudo que você faz é errado. Mas quando se trata do mundo, as pessoas simplesmente elas pedem para você que você faça cada vez mais. Estranho isso, né? Não é estranho isso? Quando você diz que é cristão, eu lembro quando eu aceitei a Jesus há muitos anos, eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Então para onde que eu ia levava a Bíblia. Então eu lia muito a Bíblia. E lá no meu serviço, as pessoas chegavam e diziam para mim assim, rapaz, você vai ficar doido se você continuar lendo a Bíblia. Eu falei para ele, eu vou ficar doido de apaixonado por Jesus. É isso que eu vou ficar, só isso. Porque de cabeça eu não vou ficar doido. Doidos são vocês de caminhar sem Jesus. Então tudo que é de Deus, as pessoas elas não vão dizer para você que você tá fazendo a coisa certa, vão dizer que você está errado. Agora, quando é as coisas do mundo, aí sim, elas aplaudem. Eu vi aqui um testemunho de uma pessoa que ele era, me parece que era travesti. Enquanto ele era travesti, fazia vídeos e mais vídeos e era aclamado. Só que ele aceitou Jesus. E aí ele começou a renunciar esses atos todos. E aí as pessoas começaram a fazer chacota com ele. Então quando se trata de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, da Bíblia, da igreja, das coisas celestiais, não pode. Mas quando se trata do mundo, você é incentivado todos os dias. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso amigo aqui, o professor de hebraico, o pastor Cícero. Deus abençoe, pastor Cícero, Deus abençoe sua vida. Pessoal, tá aí, ó, quem quiser aprender a falar em hebraico, ainda uma hora ainda vou ter calma pra gente. Eu não tenho muita coisa para fazer aqui, hoje eu não tenho tempo para estudar como deve. Mas aí tá um grande professor. Algumas aulas que eu peguei com ele ali, vi que realmente é profundo. Quem quiser aprender de verdade, aprende, tá? E um dia eu vou dar um tempo e vou aprender com ele. Vou me tornar aluno dele ainda. Mas o dia que eu fizer isso, eu vou estar bem livre para poder fazer, porque exige muita atenção para aprender o hebraico. Não é uma língua, assim, para nós, facilmente para aprender. Mas o homem é bom. O homem tem uma didática fenomenal, fora do comum. E eu fiquei assim... tá? Só não continuei porque eu não tenho tempo para me dedicar. Então, se não tem tempo para dedicar, não adianta fazer as coisas meia boca, não adianta. Mas, pastor, Deus abençoe sua vida, tá? Pessoal, quem quiser fazer, olha, ele chama Pastor Cícero, professor de hebraico. É fenomenal. Amém? Então, quem prioriza Deus, busca Ele cedo na madrugada, busca Ele cedo na sua tenra idade, na sua juventude, na sua mocidade. Por quê? Porque nós precisamos entender que devemos priorizar a Deus em nossas vidas. Olha só o que aqui diz
Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Isso quem está falando? O salmista, dizendo para Deus, olha, eu te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Então essa necessidade de buscar Deus, Deus é a água, Deus é o pão que nos alimenta, então tem que ter essa necessidade, nós temos que sentir essa necessidade. Se você não sentir essa necessidade, você é um mero religioso. Mas se você sentir a necessidade de buscar a presença, de ser cheio do Espírito Santo, de ser tocado de dentro para fora, aí você está no caminho certo. Tá entendendo? Então precisamos fazer isso logo, rápido, quanto mais rápido melhor. Marcos 1,35 diz, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A Bíblia diz, e ali saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Falando de quem? De Jesus. Eu já expliquei para vocês que Jesus Cristo, enquanto ele estava na terra, ele havia largado ou deixado a deidade lá no céu. Então ele veio para cá como homem, assim como nós. Entendeu? Então para ele ser um homem cheio de Deus, ele precisava buscá-lo. E ele sabia disso. Por isso que todo o tempo que ele tinha, ele estava em oração. Todo o tempo que ele podia, ele estava ali na busca, na madrugada. E levava os discípulos com ele também, para ensinar, né? Discipular. Olha, é assim que faz. Quer ser cheio do poder de Deus? É assim. É buscando. É orando. É jejuando. Eu lembro de um episódio que Jesus desceu do monte com os discípulos e um homem veio com um filho endemoniado e levou para os discípulos expulsar. E os discípulos não conseguiram expulsar. E aí esse homem vai até Jesus e disse, mestre, estou trazendo meu filho aqui para você expulsar o demônio dele, porque o demônio pega o meu filho, lança na água, lança no fogo, tentando matar o meu filho. Eu levei para os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Está entendendo ou não? E Jesus olha para ele e diz, sou geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí ele expulsa o demônio do menino. Está entendendo? Mostrando para os discípulos, e ele fala, olha, essa caça de demônios só sai por meio de jejum e oração. Não tem como sair só por ser participante de igreja, não. Você tem que ter envolvimento com o reino. Você tem que buscar Deus de madrugada. Você tem que orar, você tem que jejuar. Você tem que estar na presença de Deus. Aí os demônios, sim, vão bater em retirada. Então ele deixou uma lição clara ali, olha. Vocês estavam no monte comigo, mas vocês não clamaram, vocês não oraram. Vocês acharam melhor dormir, né? Vocês acharam melhor dormir. E agora vocês não têm poder para expulsar um demônio. Se vocês tivessem orado, quem sabe agora vocês poderiam expulsar esse demônio. Essa caça de demônios só sai com oração e jejum. Então é importante nós termos essa visão. Precisamos buscar o Senhor o quanto mais rápido possível. Amém, Jesus? E digo mais, o mundo está passando por um endemoniamento coletivo. Se é que eu posso dizer isso. Tá entendendo? Isso até dentro da igreja. E ainda está entrando numa época estranha. Porque quem aceitou Jesus há mais tempo, como eu aceitei Jesus há uns 40 anos atrás, quando você colocava a mão na cabeça da pessoa, o demônio se manifestava e você tirava. Hoje não. Hoje os demônios não se manifestam mais. Isso é um mau sinal. Por quê? Porque é uma conivência da pessoa com esse demônio. E se a pessoa deu a liberdade para esse demônio atuar na vida dela, é claro que ele não vai se manifestar. Se essa pessoa fez uma aliança ou um pacto com ele, é claro que ele não vai manifestar. Tá entendendo? Porque ele se sente dono daquele território. Porque houve uma legalidade dada pela pessoa para aquele demônio. Olha a seriedade do que está acontecendo hoje. Diferente da época que a gente aceitou Jesus lá atrás, que os demônios invadiam as pessoas. Eles arrombavam o coração das pessoas, eles entravam nas pessoas. Hoje não, hoje as pessoas estão buscando ele e fazendo aliança. Então precisamos estar cheios de Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar o Senhor na madrugada. Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra dos que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus é o caminho, não se desvie. Não importa qual igreja que tu és. Tá entendendo? Você serve a Jesus, a igreja é a tabela. A igreja faz parte do processo. Nós servimos a Cristo. Então não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Continua firme no caminho. Tá? Busca o Senhor com integridade de coração. Busca o Senhor com intensidade. Tá? Pode ser chamado de fundamentalista. Deixa as pessoas te chamar de fanático. Não há problema nenhum. Vimos agora o que aconteceu no carnaval. Né? O levante que tiveram contra a família brasileira.
dizendo que nós somos enlatados, né? Porque fazemos parte dessa visão de conservadores. Deixam pensar isso, porque é isso que nós somos de fato. Se há uma verdade nesse carnaval, é o que eles apresentaram ali. Que nós somos conservadores. Que nós aceitamos aquilo que está na Bíblia, porque nós somos o sal da terra. E o sal é feito para conservar mesmo. Então aceite isso. Não receba isso como um xingamento. Não receba isso como um demérito. Não, receba isso como um elogio. Porque é assim que nós somos. Nós somos o povo de Deus que está aqui tão somente para conservar, porque o dia que a igreja sair dessa terra, esse mundo entra em colapso moral. Tá entendendo, queridos? Porque quem está aqui para limpar este mundo ainda é Deus, o Espírito Santo, através da igreja. E se nós falharmos, com certeza esse mundo vai pro buraco rapidamente. A Silvia acabou de chegar, Deus abençoe sua vida, Silvia. E também o Sandro Santo dizendo, eita glória, Deus pode. Eita glória a Deus. Obrigado, Sandro, Deus abençoe sua vida, querido. Seja bem-vindo, Sandro, seja bem-vindo, Silvia. Meu Deus, tem até o tal do Exu do Blues aqui. Seja bem-vindo, Exu do Blues. Que essa palavra alcance o teu coração e que Deus fale na tua vida de uma forma sobrenatural, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui para trazer um evangelho santo e verdadeiro. E que Deus, através dessa palavra, te ajude, tá entendendo? A entender que você precisa se dobrar diante daquele que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebeu o nome, que está acima de todos os nomes. Esse nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. Amém, Jesus? Pronto, é isso. A presença de Deus traz descanso e alívio. Êxodo 33:14. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Quando nós servimos a Deus de verdade, buscamos a presença do Senhor, nós descansamos nas promessas de Deus e na palavra de Deus. Porque tudo aquilo que Deus disse que Ele vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer no tempo determinado dele. Nós só precisamos descansar, é isso que Deus diz, descansa. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Descansa no Senhor, queridos. Coloque o teu coração no Senhor. Coloque a tua mente nos princípios do Senhor e descansa nele. Ele vai agir, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai te abençoar. Mateus 11:28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Está com a alma cansada? Está estressado? Está irado? Está indignado? Venha para Jesus, que o Senhor vai trazer paz para o seu coração, o Senhor vai trazer alegria para a tua alma. Prioriza isso, querido. Coloca isso como ponto principal na sua vida. Se há algo que você precisa conquistar nesta noite, é a presença de Deus. Se há algo que você deva buscar com muita intensidade, é a presença de Deus. Porque se você tiver a presença de Deus, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter descanso. Você vai poder dormir em paz. Eu lembro quando, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha problema de insônia. Eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu deitava 10 horas, 9 horas da noite, ficava até 4, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã acordado. Não conseguia dormir. Mas eu aceitei a Jesus. Jesus entrou no meu coração. Na mesma semana que eu aceitei Jesus, eu comecei a dormir. Nunca mais tive problema com insônia. Nunca mais tive problema com insônia. Deus me curou. Tá entendendo? Deus me curou. Olha o que está dizendo aqui, a Monique está dizendo, eu estou assim. Então, Monique, começa a orar, colocar dentro do Senhor. Diga para Deus, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Arranca esse mal da minha vida e vai dormir em paz. O salmista diz, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O salmista diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Toma posse dessa promessa, meu Deus. Quem tem Jesus pode dormir em paz. Quem prioriza a presença não vive dominado pelas coisas desse mundo. Colossenses 3:22 diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha isso, amados. Talvez você está atemorizado com as coisas desse mundo, está amargurado com as coisas desse mundo. Quem que não tem dívida? Quem que não tem crise? Quem que não tem luta? Quem que não tem guerra? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Então para de ficar focando as tuas coisas nas coisas dessa terra, a tua mente nas coisas dessa terra. Foca a tua mente nos céus, foca a tua mente no reino de Deus, foca a tua mente nos princípios que o Senhor estabeleceu. E busca o Senhor, e Deus vai abrir portas de milagre, Deus vai abrir portas poderosas para a tua vida. Romanos 8,5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Se você for uma pessoa carnal, você vai se inclinar para as coisas dessa terra, mas se você for espiritual, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Você vai se colocar à disposição de Deus, à disposição da palavra, e você vai ter uma vida diferenciada. Busque essa presença, priorize essa presença. Não dê descanso para a tua alma enquanto você não tiver certeza e convicção de que você tem Deus na sua mente, no seu coração, no seu caminhar, na sua história. Não aceite nada contrário a isso, amado. Por que você vai receber algo ruim para a tua vida, sendo que você pode dizer não? Você tem autoridade para dizer sim para Deus e não para o pecado. A menos que você queira se inclinar diante do pecado e dizer sim para o pecado, você também tem o direito. Você pode adorar quem você quiser. Mas isso é bom para você? Isso vai trazer alegria para o teu coração? Isso vai trazer um futuro de esperança? Não. Então, se curve diante do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Aí se der para fazer outras coisas, você vai fazer. Tá entendendo? Faça igual a Maria. Jesus diz, olha, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar ajoelhada aos meus pés, recebendo as minhas instruções, sendo discipulada, ensinada por mim. E por isso ela escolheu a melhor parte. Ela priorizou os céus, ela priorizou o reino. Prioriza os céus, prioriza o reino, priorize o princípio de Deus na sua vida. A presença de Deus traz alegria verdadeira. Salmo 16:11 diz, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegria, ou abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu sempre falo de um contraste que há na vida do cristão. Porque o cristão, nós precisamos entender que nós ainda estamos no mundo. E por nós estarmos no mundo, nós temos que enfrentar o mundo. Nós temos que guerrear contra o mundo. São os inimigos que nós temos. Os 3 maiores inimigos do homem. Que sou eu mesmo, o eu humano, carnal. Esse eu é um perigo, tá? Esse eu faço, eu posso, eu tenho, eu consigo. Esse é um perigo. Esse é o pior inimigo nosso. Depois desse eu tem o Satanás, né? O nosso adversário. Nosso adversário depois. Aí depois tem o mundo. Então são 3 inimigos que nós temos. Tá entendendo? Então se nós, entenda bem, vivemos para este mundo, nós vamos ter apenas tristeza e angústia profunda. Quando você vê uma pessoa angustiada, deprimida, é porque ela está vivendo segundo as coisas desse mundo. Tá entendendo? Ela está sendo vencida pelo eu. Ela está sendo vencida pelo diabo. Ela está sendo vencida pelo mundo. Esses 3 maiores inimigos que nós temos. Porém, quando nós nos curvamos diante da palavra de Deus, nós vivemos uma vida espiritual. Aí, querido, aí quando nós estamos vivendo uma vida espiritual, aí já era. Sabe por quê? Porque aí não importa o que está acontecendo comigo, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, não importa se eu estou com saúde, se eu não estou com saúde, não importa se eu estou bem, se eu não estou bem, não importa nada disso. O que importa, na verdade, é a presença de Deus na minha vida. E aí tudo muda. Tá entendendo? É por isso que o salmista fala, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Pega a vida do salmista e você vai ver os grandes embates que ele teve desde criança. Então, se ele fosse focar na vida humana, ele jamais traria esse salmo. Ele só trouxe esse salmo porque ele aprendeu a priorizar o reino, a priorizar o Senhor, a priorizar Deus na vida dele. Então, tudo que acontecia no seu dia a dia não atrapalhava o caminhar dele, não abatia a alma dele, porque ele estava firmado na rocha, ele estava em Cristo. Vocês entenderam? Então nessa noite, quer ver a vereda da vida? Quer ter fartura de alegria? Então priorize os céus, priorize Deus, priorize o princípio. Para de ficar se enganando. Tem pessoas que, sabe, são tão... Elas defendem partidos, elas defendem ideologias, só que você está infeliz, só que você está mal. Sabe por que você está mal? Porque você não está servindo o Senhor.
Simples assim. Independente de direita, de esquerda, independente de religião, ou você serve a Deus de verdade, ou você então não vai estar na vereda da vida. Ou então você não vai ter fartura de alegria. Ou então você não vai ter prazer de viver. Só simples assim. Então a tua chamada nessa noite é: para de ficar defendendo religião. Para de ficar defendendo partido. Para de ficar defendendo ideologia. Isso está te fazendo bem? Está trazendo benefício? Não. Então priorize Deus. Priorize Jesus. Priorize o reino. Porque é isso que vai mudar a tua vida. É isso que vai trazer alegria pro teu coração. É isso que vai trazer prazer de viver. O resto é resto. O resto você participa. O resto você vota. O resto você, entendeu? Faz o que tem que ser feito, como qualquer cidadão tem que fazer. Mas prioriza os céus. Prioriza o reino. Prioriza Deus. Salmo 21:6. Pois encheste de bênçãos para sempre. Tu o alegraste com a alegria do teu rosto. Só de Deus se aproximar de você, a alegria já invade a tua alma, já invade o teu coração. Então é impossível um cristão ser um cristão verdadeiro e ser um cristão deprimido, depressivo, angustiado. Não! Se o cara dizer eu sou cristão, mas ele está vivendo uma vida deprimida, angustiada, ele pode ser um cristão de participar de uma religião, de uma igreja. Mas ele não está sendo um cristão de vivência. Ele não está buscando a Deus como se deveria. Porque se ele buscar a Deus como se deve, até nas crises, nas dificuldades que ele está passando, ele vê Deus agindo. E aí ele se alegra, porque ele sabe que Deus não desampara os seus. Quero agradecer a Deus também pela vida do Moraes. O Moraes aqui está conosco. Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe sua vida. Amém, Jesus? Então, nessa noite, amado, tome posse. Jefferson também acabou de chegar. Deus abençoe, Jefferson. Clínica Sodré. Deus abençoe. Toca uma música. A música está sendo tocada aqui. Não é a intenção nossa aqui tocar música, aqui é tocar a palavra. Eu estou tocando a palavra aqui, tá? A presença de Deus fortalece o coração. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se Deus está com você, querido, o resto é resto. Se você está cheio de Deus, o resto pode esperar. Vocês entenderam, não? Priorize Deus na sua vida. Priorize o reino. Isaías 12:2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Priorize Deus, que Deus te priorize. Busque o Senhor, que ele deixará ser achado. Entendeu? Dá o primeiro passo em direção ao Senhor, ele dará 10 passos na sua direção. E a sua vida nunca mais será a mesma. A doença vai embora. Ah, pastor, mas já vi um monte de crente doente. Amém, mas isso pode acontecer? Pode, eu acho que pode acontecer. Tá entendendo? É o que mais acontece. É normal? É. Mas se você crer, Deus pode arrancar a sua enfermidade. Se você tomar posse, Deus pode te curar. Tudo vai da tua fé. Jesus deixa bem claro, seja feito segundo a tua fé. Então toma posse nessa noite. Quem valoriza a presença de Deus rejeita o pecado. Salmo 101:3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Eu não quero coisa errada na minha vida. Eu quero somente as coisas do princípio, da palavra de Deus. Porque eu quero caminhar com Deus. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como andar dois juntos se não estiver de acordo. E nesse caso de andar com Deus, o beneficiado não será Deus. O beneficiado seremos nós. Então somos nós que devemos enquadrar ao propósito, ao princípio, àquilo que ele estabeleceu. Se o meu andar com Deus vai me beneficiar totalmente, eu preciso me adequar àquilo que ele determina para me andar com ele. Eu tenho que estar de acordo com o princípio. Eu tenho que estar de acordo com a vontade. Eu tenho que estar de acordo com aquilo que ele sinaliza. Então não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque ele é maior. Porque ele é o Todo-Poderoso. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Porque ele é o dono de tudo. Inclusive, é o meu dono e é o seu dono. Se você quer se entregar para outros, é problema teu, porque ele dá essa liberdade para você escolher. Mas junto com essa sua entrega virá o seu sofrimento. Mas você se entregará ao Senhor que te criou, que te gerou. Ele vai fazer da tua vida um caminho de bênção, um caminho de luz. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha só, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Aborreço, diz o salmista. Eu não quero ser arrogante.
Eu não quero ter uma boca perversa. Eu não quero ser soberbo. Eu quero aborrecer esse mal. Eu não quero isso para minha vida. Por quê? Porque Deus não quer que eu seja assim. Deus não quer que você seja assim. Porque você precisa caminhar com Ele. Então prioriza Deus. A presença de Deus é a maior recompensa que alguém possa ter nessa terra. Salmo 73, 25. A quem tem eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não há nada nesse mundo que eu deseje mais do que a presença do Senhor. Não há nada nesse mundo que você precisa querer mais do que a presença do Senhor. Nada pode ser comparado a isso. Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então Deus quer ser o seu Deus aqui e Deus quer ser o seu Deus lá na glória, quando tudo isso acabar. Por isso que você precisa priorizar. Se você não tinha espaço para Deus na sua agenda, está na hora de você jogar essa agenda fora e abrir uma outra agenda e começar a colocar os horários de Deus na sua vida. Aonde você vai buscá-lo, aonde você vai procurar conhecer. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Oséias falou isso. Então ele está dizendo para mim e para você: olha, vocês precisam conhecer a Deus. Muitos têm falado de Deus, mas na teoria humana, no pensamento e na mente humana, mas não naquilo que está escrito na palavra, que é onde está a revelação máxima de Deus. A Bíblia diz que Deus se revelou ao mundo através de Jesus. Então, você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Jesus é Deus. Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um. Quando você conhece a Jesus, você conhece a Deus, porque Jesus é Deus. E hoje é a noite de você priorizar isso na sua vida. Quando a presença de Deus vira prioridade, a vida ganha direção. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a tua vida entra numa organização. Tá entendendo? Você coloca em ordem as prioridades. Porque a maior prioridade nossa é buscar a presença de Deus. É reconhecer Deus. Porque Ele está acima de tudo. Ele é o dono de tudo. Tá? Então, quando nós priorizamos Deus, a vida ganha direção. O coração encontra descanso. Você entende que existe alguém muito maior do que você, que luta por você. Que você não vai precisar se desesperar. Porque aquilo que é seu, Deus vai trazer na hora certa, no momento exato. Não precisa descabelar, não precisa desesperar. Não precisa derrubar o outro, não precisa passar por cima do outro, não. Aquilo que é teu, Deus vai te dar na hora certa. Tudo tem a sua hora determinada, e na hora certa Deus vai trazer aquilo que é teu. Tá? Então isso traz descanso, porque você não precisa ficar apavorado. A alma encontra alegria quando nós priorizamos Deus, porque Deus é a raiz de toda alegria. Deus ele ama a festa. Deus ele é festeiro. Deus ele ama a festa. A Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores. Então começou a cantar, começou a glorificar, você pode saber, Deus já fala: aqui é o meu lugar. E ele chega, tá entendendo? Então Deus é festeiro. Por isso que uma pessoa que aceita Jesus, ele passa a ser muito alegre. As coisas desse mundo não atrapalham a alegria, não interrompe a alegria, não impede a alegria. A tristeza fica no seu lugar, o problema que fica no seu lugar, cada coisa no seu lugar. E Deus toma o controle de tudo e vai dando resposta e saída para tudo. As decisões elas ficam mais claras. Então nada nesse mundo substitui estar perto de Deus. Nada. Nada. Eu vi um rapaz ali atrás na internet falando assim: você aceita 5 mil ou você aceita a presença de Deus? E algumas pessoas diziam 5 mil. E as outras pessoas diziam a presença de Deus. E quem recebia, dizia a presença de Deus, falava: eu recebo a presença de Deus porque nada pode pagar a presença de Deus. Não há nada que pague a presença de Deus. Então são pessoas lúcidas espirituais, que reconheceram o lugar de Deus na vida delas. E eu quero dizer para você: você já reconheceu o lugar de Deus na sua vida? Porque se você não reconhecer, se você não priorizar, o prejuízo todo será seu. Tá entendendo? Há uma eternidade para se viver. E se você viver sem Deus aqui, você vai viver a eternidade também sem Ele. Mas se você reconhecer Ele aqui hoje, Jesus diz: aquele que não se envergonhar de mim nessa terra, eu não me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos naquele dia. Porém, aquele que se envergonhar de mim hoje, nessa terra, eu me envergonharei dele diante do meu Pai e dos anjos. Então não vai entrar.
quem não quer Jesus aqui, não terá Jesus lá. Às vezes as pessoas falam assim, mas quando eu morrer, Deus vai ver se eu mereço. Não, você não merece, ninguém merece céu. Todo mundo está condenado à morte. Todo mundo está condenado ao inferno. Ninguém merece o céu. Mas quando nós recebemos a Jesus, o sacrifício expiatório de Deus, que limpa o pecado do mundo, nós passamos a partir dali ser apto a entrar no reino dos céus. Então, se você não recebe Jesus aqui, você não terá o céu lá. Então, nessa noite, prioriza Deus. Prioriza Deus. Amém, Jesus? É um conselho que eu te dou. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus no seu dia a dia. Levanta de madrugada para orar. Abre o seu jejum. Vai ler a palavra de Deus. Vai para a igreja buscar o Senhor. Mas o pastor... A vida do pastor é ele, Deus. Ele vai ter que dar conta. Vai ver a sua vida. Não fica olhando para a vida do outro, do outro, que disser, deixar de falar. Não, vai ver a tua vida. Vai buscar Deus, você. Se você quer salvação, é você e Deus. No dia do arrebatamento da igreja, não haverá placa de igreja envolvida. Não haverá pastor A, B, C envolvido. Não, é você e Deus. Por isso que você precisa entender nessa noite. Prioriza o reino, prioriza o Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas na sua vida ainda nessa terra. De maneira que você vai viver os seus melhores dias. De maneira que você vai vencer a depressão, a angústia. Tá entendendo? Como eu disse agora mesmo ali, a insônia. Tá entendendo? Você vai vencer tudo isso no nome do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E você será colocado em primeiro lugar no sonho e nos planos de Deus. É isso que eu tenho para a sua vida nessa noite. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança. Se você sentiu tocado no seu coração, nos abençoar nesta obra, nos ajudar nessa obra, você que é do TikTok, nós temos aí o Pix da nossa igreja, você pode fazer um voto, uma oferta, entregar uma primícia, um dízimo, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Da mesma forma, você do TikTok, entre em contato no privado e diga, pastor, eu quero fazer uma oferta para essa obra, e eu estarei passando para você o Pix da igreja, e ali você vai estar ofertando. Quero lembrar vocês também que nós temos um trabalho aqui, chamado Comunidade Evangélica Cristo Esperança Virtual. Como é que é isso? Você que está desviado do caminho do Senhor, você que está desigrejado, você que está parado, você que já desistiu da fé, todos vocês que estão nessa situação, eu quero chamar você para entrar nesse grupo, porque eu quero te auxiliar, eu quero te ajudar a voltar a ter comunhão com Deus, a conhecer a Deus, a buscar o Senhor e a viver um novo tempo da sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida da Patrícia, do nosso irmão Robson, que está aqui conosco também. Deus abençoe, Pati. Manda um abraço para o Robson aí. Então, você que está desviado, venha. O telefone é 19 99702 3477. 19 99702 3477. Pastor, não consegui ouvir certinho. Então, entre em contato lá no privado e diga, eu quero saber o telefone da SESI Virtual. E você vai estar falando ali diretamente comigo. Eu estarei orando por você, estarei te ensinando a palavra, tirando as suas dúvidas. Tá? Na madrugada nós estamos orando, clamando ao Senhor por essas pessoas que têm participado conosco ali na nossa SESI Virtual também, pedindo para que Deus venha abrir portas, abrir os caminhos, repreender os demônios, enfim, trazer vida abundante para essas pessoas. Então, se você quer, pega o telefone e entra em contato comigo. Do mais, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve, porque nós estamos focados, queridos, focados nesse ensinamento. Temos certeza que Deus tem abençoado a sua vida e vai te abençoar mais ainda. Então, se você não é inscrito, se inscreve, para você ser avisado todas as vezes que nós entramos na live. Estamos já na 6ª ministração sobre a presença de Deus. E assim que a gente terminar, eu vou trazer aqui algo polêmico, que é sobre dízimo, oferta, primícia, sementeira, voto. Eu vou desmistificar todo esse assunto para você dentro da palavra de Deus e fazer com que você tenha uma vida de prosperidade financeira, porque essa é a vontade do Senhor para todos aqueles que servem a Ele nesses dias. Tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Priorize Deus. Priorize o Senhor. Priorize Deus na sua vida. E Deus vai te priorizar também. Pai, eu oro nesse momento pela vida dos teus filhos. Creio, meu Pai, que esta palavra foi uma palavra que é como um divisor de água na vida de muitos.
que muitas vezes tem deixado o Senhor para segundo plano, terceiro plano, muitas vezes nem sequer inclui o Senhor nos planos deles. Alguns dizem, quando der eu vou, quando der eu faço, quando der eu busco, mas nessa noite, essa palavra veio para alertá-los que eles não podem viver sem ti, que eles não conseguirão chegar na glória eterna sem viver contigo agora. Então eu coloco eles nas tuas mãos, peço que o Senhor ajude-os, arranque as vendas dos olhos, porque sabemos que o nosso adversário, ele colocou uma venda nos olhos dos incrédulos, de maneira que a luz do teu evangelho não resplandece neles. Os demônios estão ali segurando os ouvidos, os olhos deles, para eles não conseguirem enxergar a tua glória. Mas nós oramos nessa noite e nós estamos quebrando agora, em nome do Senhor Jesus, toda a obra do diabo, toda a obra das trevas, declarando que os teus filhos vão estar com os ouvidos abertos para ouvir e com os olhos abertos para enxergar a sua glória. Eu oro por eles hoje. Meu Deus, aquele que está sofrendo, como é o caso da Monique, que não consegue dormir à noite, com insônia, eu já estou profetizando sobre a vida dela, que ela vai dormir, Pai. E a partir de hoje, todo esse espírito que vem tirar a paz da tua filha na hora que ela está dormindo, seja repreendido agora, em nome do Senhor. Eu declaro sobre ela cura nesta área. Ela vai se deitar, ela vai dormir e vai acordar e vai compreender que foi o Senhor quem a sustentou. Eu oro por todos e declaro sobre eles uma unção poderosa de conquista, quando eles aprenderem a colocar o Senhor em primeiro lugar na vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém, Monique? Deus abençoe, viu? A partir de hoje você dorme em paz, em nome de Jesus. Oi, ore por mim, Beatriz. Pai, nós oramos também pela vida da Beatriz. Nós não sabemos, meu Pai, qual é o problema que ela está enfrentando, mas eu já repreendo toda a obra das trevas, todo espírito imundo, em nome de Jesus, bata em retirada agora, porque eu declaro a vida da tua filha, da Beatriz, curada, liberta, transformada hoje, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Beatriz? Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Amados, se você não é inscrito no meu canal, não saia sem se inscrever, tá? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Se você não está em igreja nenhuma, venha para acesso virtual. Venha participar comigo de todas as lives e também de algumas perguntas que você tem, que você queira fazer lá no WhatsApp, tá bom? Então não esqueça, 19 99702 3477. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.